O corpo humano diferencia três tipos de tecido muscular: o tecido de músculo liso, que são dos órgãos internos, tecido do músculo cardíaco e tecido do músculo esquelético, sobre o qual iremos falar. Okay, all right, right there. Woo, you gotta get this right. This is heavyweight. Oh, shucks. Watch out, Missouri. O sistema músculo-esquelético constitui a maior parte da musculatura do corpo. É composto pelos ossos e músculos estriados do corpo, além das articulações, tendões e ligamentos que unem os componentes desse aparelho. Esses ossos são fixos a outros ossos através de articulações e ligamentos estabilizantes. A flexibilidade é assegurada por mais de 205 músculos esqueléticos, que estão ligados ao esqueleto pelos tendões. Estes tendões são os pontos fracos da estrutura. O tempo de regeneração e adaptação dos tecidos dos tendões aumenta em comparação aos tecidos do músculo esquelético, devido à vascularização reduzida. Os músculos esqueléticos estão revestidos por uma lâmina delgada de tecido conjuntivo, o perimício, que manda septos para o interior do músculo, septos dos quais se derivam divisões sempre mais delgadas. O músculo fica assim dividido em feixes, primários, secundários e terciários. O revestimento dos feixes menores, primários, chamados de endomício, manda para o interior do músculo membranas delgadíssimas que envolvem cada uma das fibras musculares. Os músculos esqueléticos compõem-se de fibras musculares associadas a pequenas quantidades de tecido conjuntivo, vasos sanguíneos e nervos. A maior parte do interior dessas fibras musculares está preenchida por miofibrilas, nas quais é produzida a tensão muscular. As miofibrilas, por sua vez, são constituídas por duas espécies de filamentos designados miofilamentos. Miofilamentos, esses que são ou de actina ou de miosina, são proteínas contrácteis, sendo que quando a actina e a miosina se contraem, há produção de força. Suas funções primárias são sustentar a estrutura do corpo, efetuar os movimentos e, em algumas situações, oferecer proteção a certas estruturas vitais, como, por exemplo, cérebro, olhos e vísceras. Ele também fornece o sistema de armazenamento principal para cálcio e fósforo, e contém uma importante porção de tecido hematopoético. Distúrbios de sistemas interrelacionados, por exemplo, sistema nervoso, circulatório ou enzimático, podem afetar o funcionamento do sistema musculoesquelético. Doutora, o que é a osteoporose? Osteoporose é uma doença sistêmica em que há perda de massa óssea e fragilidade óssea. Consequentemente, há uma maior predisposição às fraturas. Quais são os sintomas dessa doença? A osteoporose é uma doença, por definição, sem sintomas, a não ser que hajam microfraturas ou fraturas maiores que desencadeiam dores. Quais são os fatores de risco que pode levar uma pessoa a ter osteoporose? Bem, entre os fatores de risco da doença se destaca a menopausa para as mulheres, que é um período em que as mulheres têm uma perda de massa óssea grande em pouco tempo. Mas não é somente isso. Após os 70 anos, 75 anos, homens e mulheres têm fator de risco igual pelo próprio envelhecimento e temos também alguns outros fatores ligados ao modo de vida das pessoas, como tabagismo, etilismo, dieta pobre em cálcio, ausência de exposição solar e alguns medicamentos que podem trazer como consequência no uso crônico, como os corticoides, pode trazer osteoporose.
e sedentarismo. Como o diagnóstico é feito? O diagnóstico é feito através de um exame chamado densitometria óssea, no qual é medido a densidade mineral óssea no fêmur, no colo do fêmur e na região sacral da coluna vertebral. Como é feito o tratamento da osteoporose? Bem, o tratamento se divide entre um tratamento medicamentoso, no qual é administrado medicamentos para que haja aumento da massa óssea e complementação com cálcio e vitamina D, e também a adoção de medidas de comportamento, como abandono do sedentarismo. A pessoa tem que fazer exercício físico, pelo menos 3 vezes por semana, 150 minutos por semana, no mínimo. Abandono do etilismo, abandono do tabagismo e exposição solar, assim como aumentar a ingesta de cálcio diário na dieta. Ela pode acontecer em qualquer pessoa, desde quem trabalha sentado em frente ao computador até esportistas. Tendinite é o nome que se dá à inflamação dos tendões, estruturas que têm a função de ligar os músculos aos ossos. Assim, onde houver tendão, pode haver tendinite. Se nós olharmos, nós temos centenas de músculos no nosso corpo. E na ponta desses músculos, essas estruturas brancas afiladas são os tendões. Então, se por algum motivo esse tendão inflamar, eu tenho uma tendinite. A inflamação geralmente se desenvolve pelo mau uso dos tendões, seja pela sobrecarga deles ou por esforços repetitivos. A dor é o principal sintoma, mas também podem ocorrer aumento de volume, calor, vermelhidão e dificuldade para realizar movimentos. Com base nos sintomas, o médico vai levantar a suspeita do problema, mas os exames, principalmente de imagem, têm papel muito importante para diferenciar a tendinite de outras doenças similares. A radiografia para ver alterações ósseas. Existe ressonância, que você tem uma visão muito boa do que está acontecendo, tanto na parte anatômica, quanto se houver algum processo inflamatório, geralmente aparece na ressonância magnética. Um outro exame que se pede muito também é a ultrassonografia, que quando bem feita, ela é ótima. Quando não muito bem feita, ela mais atrapalha do que ajuda. As formas de tratamento vão desde o uso de anti-inflamatórios até a imobilização do membro afetado. A fisioterapia também é indicada para acelerar o processo de cura, assim como a aplicação de bolsas de gelo e, principalmente, repouso. Além disso, alguns hábitos são essenciais para evitar o quadro. A primeira coisa é evitar os excessos, né? Segunda coisa, sempre trabalhar com uma boa postura. Ginástica é super bom, ótimo fazer ginástica. Quanto mais elástico o músculo, melhor. Manter uma alimentação saudável é sempre bom e manter o peso adequado também é sempre bom. Imagina eu trabalhar com uma sobrecarga, não só a sobrecarga de trabalho, mas o meu próprio peso também seria mais uma sobrecarga para eu carregar. A tendinite, se não tratada corretamente, pode deixar sequelas, como ruptura do tendão e a cronicidade do Por ser um sistema interligado, qualquer alteração ou trauma em um músculo ou em uma articulação pode prejudicar direta ou indiretamente os demais componentes, mesmo os mais distantes e que, aparentemente, não têm qualquer conexão. Os cuidados com esse importante e complexo sistema devem ser permanentes e não podem se limitar aos momentos que antecedem ou encerram os exercícios físicos. Situações como postura inadequada, sedentarismo e traumatismo podem prejudicar este sistema, levando à perda de mobilidade e comprometendo o movimento articular. É importante, portanto, incluir na sua rotina as precauções com a preservação do sistema musculoesquelético, o que trará benefícios tanto para a vida cotidiana como para a prática de atividades físicas, como caminhadas e corridas. Qualquer movimento que estimule o sistema e force a pessoa a sair da inércia e do sedentarismo já é uma atividade preventiva. Também é importante procurar orientação especializada, não apenas quando sentir alguma dor ou incômodo, para que seja feita uma avaliação individual e, a partir do que for observado, definir quais os exercícios mais indicados para estimular o movimento nas partes do corpo que não têm mobilidade.